Olá pessoal, boa tarde. Essa é a nossa aula 15. Eu vou fazê-la no formato assíncrono, deixar gravada para vocês, ok? A aula anterior a gente fez alguns pequenos ajustes, mas eu tive que alterar algumas coisas de novo. Então, a lista de exercício eu vou continuar com a mesma ideia de postar lá na aula 12 do dia 21 de março, mas eu vou abri-la só hoje, né? E a primeira avaliação vou deixar para aplicar no dia 4 de abril, na próxima segunda-feira, também na aula da semana passada, a aula 13, tá bom? E lembrar que na semana que vem, dia 7, a gente começa as apresentações dos seminários, né, com os temas Cast 1 e Cast 2, tá bom? Bom, então vamos dar sequência ao nosso material, né, absorvendo aqui, aproveitando aqui o que a gente havia comentado na aula passada, que foi sobre as múltiplas interrupções, né? Bom, essas múltiplas interrupções são efetivamente geradas por várias decisões algorítmicas, né, do próprio processador e do sistema operacional em si, porém elas precisam, para que todos os sinais transcorram à máquina, de estruturas que promovam essas vias de comunicação, né? Então, a gente vai conversar hoje sobre as estruturas de interconexões que existem entre os módulos das máquinas, né, dos computadores. Então, obviamente, esses módulos devem estar devidamente conectados para que ocorram essas comunicações, né? Tipos diferentes de conexões para os tipos diferentes de módulos. Existem três, né, que a gente pode encontrar na nossa bibliografia. As conexões de memória, as conexões de entradas e saídas e as conexões próprias do próprio processador, né? Então vamos comentar aqui sobre essas três estruturas, mas é preciso que a gente entenda que haja caminhos para a conexão entre eles também, né? E a essa coleção de caminhos é que a gente trata por estrutura de interconexão, né? Ou seja, existem as conexões que fazem as memórias se interligarem, existem as conexões que fazem os dispositivos de entrada e saída também fazer a mesma coisa, e o próprio processador que tem as suas conexões internas. Mas para que todos os módulos se conversem, se conectem, é preciso que a gente entenda que existe uma estrutura de interconexão que a gente vai chamar isso aí de coleção de caminhos, tá certo? Pois bem, começando aqui pela conexão da memória, é fácil perceber que toda a memória recebe e envia dados. Afinal de contas, ela armazena e é nela que são armazenados dados importantes e são extremamente importantes para o bom desempenho da máquina. Não só os dados, mas também recebem endereços, né? Porque elas precisam armazenar mediante uma certa organização, e essa organização é através do endereçamento, né? E lá mais à frente um pouco a gente vai tratar sobre as técnicas de endereçamento que algum dos grupos deverá falar de alguma maneira, né? Também, dentro dessa conexão da memória, há também os sinais que chegam por necessidade de controle, né? Então, são os sinais que também trafegam nesse módulo de memória para que seja feito ou que seja trafegado os controles, né? Os sinais de controle da máquina, né? Por vezes, esses sinais de controle exercem poder de leitura e escrita. Por vezes, esses sinais de controle transitam endereço ou dados, né? Bom, a gente vê aí na nossa figura que existem duas cores, e a gente fez questão de didaticamente separar em vermelho e azul para mostrar que nas linhas em vermelho temos
temos aqui, né, as linhas em vermelho, o trânsito de leitura e escrita de dados lá na memória, né? Bom, elas estão assim em vermelho e num formato mais, vamos dizer assim, estreito do que as linhas azuis, porque são transitadas por ele de forma que se seja disponibilizado uma única linha de sinal, né? Então, nas leituras e escritas, até para que se evite certas concorrências. Mas, no tocante às possibilidades de trânsito de várias ou múltiplas linhas de sinal, transportando múltiplos bits, aí não, a largura desse canal é maior, né? Então, a banda de passagem também será maior, porque aí o volume de informação transitada também será bem maior, tanto na entrada, né, aqui, como também na própria saída do dado em relação à memória, né? Então, são aspectos importantes para que sejam compreendidas as conexões dentro da memória, né? Nas conexões de entrada e saída, né, do ponto de vista interno, lá dos dispositivos ou de cada dispositivo, é um módulo de entrada e saída que é similar à memória, tanto recebe como envia dados, né? Mas existem essas duas operações de leitura e escrita, e esse módulo de entrada e saída pode controlar mais de um dispositivo externo conectado via placa, né? A própria estrutura da máquina, certo? Nesse caso, cada interface que existe para um dispositivo externo refere-se a uma porta específica, né? Com a enumeração dessas portas de 0 a m-1, então cada uma delas deverá ter um endereço exclusivo para que ela acesse essa porta e faça uso dos seus sinais, para transitar os sinais, né? Então, existem caminhos de dados externos e a gente pode compreender através dessa figura aqui, no formato aí da esquerda da figura, apresentando aqui a entrada de dados e à direita a respectiva saída dos dados, né? Para a entrada de dados, então, obviamente, a gente entende que é o canal que se recebe os dados, né? Então, o periférico vai lá e recebe os dados que devem estar transitando naquele momento. Esses dados, obviamente, serão transitados através de canais também de leitura e escrita, também de endereço e também de dados. A diferença é que os dados aqui poderão vir, inclusive, de dados de outros periféricos, inclusive externos à máquina também, né? Feito o uso do recurso do modo de entrada e saída, então esses dados poderão ser transitados para dispositivos internos à máquina ou externos à máquina, né? Então, neste caso, a gente pode lembrar bem do exemplo que a gente estava tratando nas aulas anteriores, quando a gente falava da necessidade do envio de algum sinal que objetive interromper algum processo de entrada e saída, né? Algum programa de entrada e saída que faça uso por algum determinado tempo dos recursos da máquina. Então, a depender da necessidade, esses sinais podem ser sinais de interrupção, fazendo com que a máquina permita que o programa de usuário possa vir a ser utilizado enquanto aquele módulo de entrada e saída faça uso de algum cálculo para encontrar determinado dado, né? Até que ele encontre, né? Então, além disso, o módulo de entrada e saída pode enviar sinais, como a gente está falando aqui, de interrupções ou de interrupção ao processador. Então, nesse caso aqui, é preciso que haja a estrutura de envio de sinais. Então, essa estrutura são essas malhas de comunicação, né? Bom, dentro da CPU também, do processador, também tem as conexões internas, né? Então, lá ela faz leitura de instruções e dados, escreve dados após o seu devido processamento e também envia os sinais de controle para outras unidades, né? Com o objetivo de controlar a operação geral do sistema, né? Nesse caso aqui, ele pode também receber sinais de interrupção, como foi
lançado aqui no slide anterior por algum programa de entrada e saída. Então, ele recebe esse sinal de interrupção, faz o devido processamento e interrompe aquela sequência de instruções que vinham sendo executadas. Né? Então, aqui, a largura, né, de trânsito por cada canal é bem maior do que o de leitura e de escrita, porque aqui transitam instruções, e são muitas instruções que podem, inclusive, transitar em paralelo. Né? Então, para isso, se para cada instrução eu precisar de dados, então, se eu tiver múltiplas instruções, eu também vou precisar de múltiplos dados. Portanto, a largura dos canais aqui é bem maior. Né? Os sinais de interrupção também tem que ter um canal com uma banda de passagem maior, porque a gente viu agora há pouco, na aula anterior, que a gente pode ter condições de múltiplas interrupções. Né? E daí se tem essa quantidade de interrupções, então a banda de passagem também tem que ser grande. Né? Bom, se tudo isso é processado pela CPU, obviamente a necessidade de envio de sinais também deve ser na mesma medida, né, em relação ao canal de passagem. Então, o envio de sinais de endereço tem que ter uma banda de passagem maior, o envio de sinais de controle também, e o envio de sinais de dados também devem ter a largura de banda suficientemente grande para transitar tudo que for necessário. Né? Então, os tipos de transferência de sinais elétricos, né, que ocorrem mediadas por essas interconexões, quais são elas? Né? Os tipos são da memória para o processador, quando um processador precisa ler uma instrução, né? Então ela vem da memória para o processador, do processador para a memória, quando, depois, obviamente, ter sido processada, aquela instrução, aquele dado, deve ser escrito na memória, né? Então, vai do processador para a memória. Veja que eu vou ter que ter canal de comunicação de memória para processador, de processador para memória, mas não somente esses dois, dos módulos de entrada e saída para o processador também, né, em que o processador lê dados de um dispositivo de entrada e saída, né, do processador para o módulo de entrada e saída também, que faz o processo contrário, em que o processador envia dados para o dispositivo de entrada e saída, né, e também dos dispositivos de entrada e saída de ou para a memória, né, em que a interligação ocorre no sentido de fazer troca de dados diretamente com a memória. Aí, nesse caso, a gente poderia já citar uma técnica de memória usada para otimizar a memória, né, em que, ao invés do dado estar transitando pelo processador, evita-se que ele passe por lá, fazendo com que o acesso seja direto realmente à memória. Né? E isso faz com que a máquina ganhe em desempenho. Né? Bom, então, por falar em linha de comunicação, trânsito de dados, sinal elétrico, tudo isso aí é transitado pelos corredores, entre aspas, das estruturas das máquinas, né? E para que essa comunicação ocorra, é preciso que a gente entenda que a isso se dá o nome de barramento. Né? Então, o barramento é esse caminho de comunicação que conecta dois ou mais dispositivos. Né? Usualmente, o barramento é um meio de transmissão compartilhado, né? Obviamente que se são várias estruturas dentro da máquina, e elas todas precisam fazer uso dos canais de comunicação, então é preciso também otimizar esse algoritmo, permitindo com que todas elas compartilhem desses meios de transmissão. E uma das técnicas e a isso se chama um broadcast, é um tipo de comunicação, um tipo de transmissão. Né? Então, para que uma transmissão ocorra com sucesso, apenas um dos dispositivos pode transmitir sinais pelo barramento a cada instante. Né? Então, a não ser que a gente comece a conversar sobre novas técnicas de envio de sinais por múltiplos barramentos. Né? Bom, então um barramento consiste nesses vários caminhos ou linhas de transmissão. Né? Uma transmissão de sinais, obviamente, no meio interno do circuito digital, ele é tido com zeros e uns, né? Afinal de contas é binário. Ao longo do tempo, essa sequência de bits pode ser transmitida por meio de uma das linhas de comunicação,
Diversas linhas de comunicação podem ser usadas em conjunto, por exemplo, para transmitir vários bits simultâneos, né, que são as transmissões paralelas, como eu falei agora há pouco, como, por exemplo, a necessidade que uma unidade de dados tem de enviar 8 bits de uma vez só, que no caso ele pode transmitir por um barramento que tem 8 linhas dentro dele. Né? Então daria para fazer o trânsito dos 8 bits de uma vez só, né? Um bit para cada linha do barramento. Né? Então, um sistema de comunicação, de computação, possui esses diversos meios de comunicação que a gente intitulou aqui de barramentos, né? E esses caminhos de comunicação ocorrem entre esses componentes que a gente está citando, né? Processador, memória, dispositivo de entrada e saída, e os barramentos que são usados para conexão entre eles são barramentos chamados de barramentos de sistema. Então, de forma física, se a gente puder classificar ou definir, um barramento é um conjunto de condutores elétricos ou fios, né, em paralelo que permitem a interconexão entre os componentes do computador, né, como já foi citado por broadcast. E aí, nesse caso, um só dispositivo pode transmitir a cada instante. Mas não só de forma física a gente pode definir, né? A gente pode também definir os barramentos como de forma lógica, um conjunto de vias ou linhas que formam um canal de comunicação compartilhado entre os diversos subsistemas, como a gente já citou agora há pouco. CPU para memória, da memória para o CPU, CPU para o dispositivo de entrada e saída, e o contrário também, e dos dispositivos de entrada e saída para a memória, usando a técnica de DMA, e a recíproca também é verdadeira, como a gente já citou. Né? Bom, em aspectos gerais, um barramento do sistema contém tipicamente de 50 linhas a 100 linhas distintas, né? Em algumas máquinas, e cada uma com uma função bem particular. Né? Nesse caso, os grupos funcionais de linhas de barramento são divididos em 3, exatamente para que se otimize, né, e que se transforme numa comunicação excelente. Né? Então, existem as linhas de dados, as de endereço e as de controle. Né? Uma figura retirada do livro, ele expressa aqui essa interligação entre os dispositivos de entrada e saída, entre o processador, entre a memória, todos eles interligados e todos eles enviando sinais a depender do tipo, né? Dados, endereço ou controle. Há ainda as linhas para distribuição de energia também, obviamente, que senão, sem essa energia, não seria possível fisicamente o envio do sinal elétrico. Afinal de contas, tem que ter a propulsão e que faz com que o sinal elétrico saia de um local fisicamente e vá para outro, né? Obviamente. Então, vocês estão vendo aí que a malha percorre esse bus aí, são os barramentos, né? De forma classificada, né? Bom, nas linhas de dados, falando agora de uma por uma, é um caminho para transferência, obviamente, de dados entre os módulos do sistema. Né? Nesse nível, a gente pode dizer que uma instrução, né, dentro do conjunto de instruções é um dado também. Né? Os barramentos de dados podem ter de 32, 64, 128 linhas ou mais. Né? O número de linhas é conhecido como largura de barramento, quantidade de linhas que eu consigo, que eu tenho num barramento, é a quantidade de dados também que eu consigo transitar por unidade de tempo. Né? Então, cada linha só pode transportar um bit por vez, né? Então, o número de linhas é o número de bits que se transita por vez. Por exemplo, se um barramento de dados tiver 32 bits de largura e cada instrução tiver 64 bits de extensão, o que acontece? O processador precisa acessar o módulo de memória 2 vezes a cada ciclo de instrução. Então, essa seria uma dificuldade, mas com as novas tecnologias isso pode ter já sido melhorado já, né? Então, nas linhas de endereço, já passando para o próximo tópico, identifica a fonte ou o destino dos dados, afinal de contas, os dados não podem transitar a ermo, né, de forma aleatória, sem saber para onde é que ela está indo, nem de onde é que ela está vindo, né? E para isso é preciso identificação, tanto de onde partiu, como também para onde vai, né? Então, por exemplo, um processador que deseja ler uma palavra da memória de 8, 16 ou 32. Ele vai alocar
ou vai colocar o endereço da palavra desejado nas linhas de endereço, para não misturar com as linhas de dados, né? Então, a largura do barramento de endereço determina a capacidade máxima da memória. Então, tudo aquilo que eu puder endereçar refere-se à quantidade de memória ou à técnica que é impressa no armazenamento da memória, ou na sua capacidade também, né, de memória. Então, essas linhas também são usadas para endereçar portas de entrada e saída dentro do módulo, certo? No tópico de linhas de controle, obviamente são as linhas em que transitam os controles de forma geral, que controlam o acesso e a utilização da linha de dados e de endereço, né? Quando é que o processador vai entender que é necessário um dado e quando é que o processador vai encontrar esse dado, se não for com alguma sinalização que controle esses dois tipos, né? Então, os sinais de controle transmitem sinais dessa forma e sincronizam esses sinais entre os módulos de entrada e saída. Sem a sincronização, vira uma bagunça dentro da máquina, porque ninguém vai saber quem é que está tendo preferência de trânsito por vez, né? Então, há comandos que indicam as operações a serem executadas e informações de sincronização entre os módulos, né? Que vão indicar também a validade das informações de dados e endereços, com todas as técnicas de testes, né, de validação de bits, né? E aí, sendo assim, é possível escrever na memória, ler, escrever em porta de entrada e saída e também receber confirmações de transferência. Portanto, na escrita de memória, há dados existentes nas linhas de dados, que são gravados na posição de memória especificada nas linhas de endereço. Na leitura de memória, haverá um valor armazenado no endereço da memória especificada nas linhas de endereço que são colocadas nas linhas de dados também, né? No processo inverso, em relação à escrita. Na escrita em portas de entrada e saída, causa um envio dos dados do barramento para a porta de entrada e saída, né? Que é quando ocorrem, por exemplo, a chamada write, por exemplo, para que um programa de entrada e saída tenha a possibilidade de usar os recursos do computador, né? E, quando for necessário, por exemplo, o envio de confirmações como um sinal ACK, que é um sinal de transferência, sinalizando que houve o envio ou o recebimento de determinados dados, né? Inclusive até das interrupções, né? Então, há uma requisição no barramento, que é outro tipo de sinal, né, de controle, que indica que um módulo do sistema necessita obter o controle do barramento, né? Feita essa sinalização de requisição, há a concessão do barramento, que também é outro sinal de controle, né? Feita a concessão do barramento, há também um outro sinal chamado de requisição de interrupção, que é quando indica a existência de uma interrupção que está pendente, né? Ou seja, ela precisa ser executada, né? Um outro ACK também para reconhecer a interrupção que está pendente, um relógio que vai temporizar essas operações e um outro sinal de reset para inicializar todos os módulos do sistema e eles serem reconhecidos pela máquina e pelo sistema operacional, que é o maior agente de controle desses três tópicos explicados até aqui, né? E para finalizar aqui, apenas para mostrar para vocês o que o livro apresenta como uma estrutura física típica de uma arquitetura de barramento, né? A gente vê aí 3 placas acopladas nesses 2 barramentos que fazem parte de uma outra placa, né? A qual a gente chama de placa-mãe, né? Que faz uso e que nelas faz uso das placas ou dos subsistemas que estão acoplados a ela, em que os dados vão transitar e sinais elétricos vão transitar aí a milhões de unidades de tempo, né? Numa velocidade de milhões de dados por unidade de tempo, né? Numa forma mais didática, né? A gente traz aqui uma outra figura
expressando alguns dispositivos aí, né, principais e seus barramentos, mas a gente ainda vai falar sobre esses tipos e subtipos, vantagens e desvantagens, né, dessas divisões e suas subdivisões, né? Bom, e aí a gente pode ver as memórias aí espetadas nos seus devidos barramentos, né? As memórias de cache, no caso aqui cache 2, a memória RAM, a CPU também interconectada com memórias e também com outras estruturas, por exemplo, estruturas de vídeo, né, do sistema, e que também podem trazer acesso a outras estruturas de entrada e saída, acoplados em dispositivos em barramentos PCI, né, que estão também lá colados na placa-mãe, e que, se forem colocados os dispositivos dentro desses slots aqui, né? Cada estrutura dessa aqui pode ser interpretada como um slot. Opa, saiu um risco aí mal feito, né? E aí, se acoplasse um dispositivo daqui, com certeza a CPU e o sistema operacional irão reconhecê-lo e fazer com que ele seja reconhecido por todo o sistema assim por diante, né? Bom, nós ainda vamos falar em aulas subsequentes, né, na próxima, inclusive, sobre essas estruturas de barramento, apontando os tipos, as vantagens e desvantagens e as evoluções dessa ferramenta, né? Expressando aqui o grande uso, né, o grande objetivo de se usar barramentos para promover a interconexão entre as estruturas da máquina, ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, ok?